Olá, pessoal! Então, hoje estamos de volta com o nosso projeto de leitura Dostoiévski em ordem cronológica. Eu vou deixar a playlist do projeto lá embaixo na descrição e aqui em cima nos cards para vocês darem uma olhada. E hoje a gente fala sobre Uma História Desagradável, conto publicado em 1862. Bom, gente, este conto ele foi publicado em novembro de 1862 na revista O Tempo ou Vremya, que era a revista do Dostoiévski e do irmão dele, Mikhail. E foi publicado logo após Recordações da Casa dos Mortos ou Escritos da Casa Morta, como vocês preferirem. Já tem vídeo aqui no canal para esse romance. Eu vou deixar aqui em cima, lá embaixo também. Inclusive, foi o último vídeo do projeto. E assim, spoiler, eu amei muito, assim. O vídeo ficou com 47 minutos, tá? Mas ficou legal, até porque eu conto um pouquinho sobre a história do Dostoiévski e algumas outras informações acerca aí da escrita, né? Dos escritos. Então, assim, ficou longo, mas ficou legal. E este conto aqui, gente, ele não tá naquele livro de contos que eu tenho. Também esse daqui, ele não tá neste livro. Apesar de ser um conto, eu achava que era uma novela, mas depois pesquisando e lendo o pós-fácil eu vi que é um conto. Então não tá nos contos reunidos, tá? Ele tá realmente separado, mas muito bacana porque a gente tem um pós-fácil muito interessante aqui. E a nota da tradutora também, a tradutora é a Priscila Marques. E eu vou deixar o link, tá? Caso vocês queiram adquirir o livro lá embaixo da Amazon. E essa história, gente, ela se passa em São Petersburgo, mais precisamente no Lado Petersburgo, que era um subúrbio mais ao norte da cidade, mais simples também. E ela se passa nas vésperas daquela grande reforma, né, ou das grandes reformas. Aqui na nota da tradutora, eu falei, né, a Priscila Marques, ela fala um pouquinho sobre isso, olha só. Logo no começo, na página 7. O pano de fundo dessa narrativa são as grandes reformas conduzidas pelo czar Alexandre II, visando a modernização econômica da Rússia, então abatida pela derrota na Guerra da Crimeia. Os novos decretos incidiram sobre a administração regional, com a criação dos zemstvos, que parece que eram órgãos que iriam tratar, né, das questões específicas de cada província, e aí os líderes desses órgãos, eles eram eleitos, então uma grande mudança. Então, além da criação desses órgãos, também o sistema judiciário, com a instituição do tribunal por júri, e a servidão, com a emancipação dos servos. Então, olha só, muita coisa. E a gente sabe que o Dostoiévski, ele tinha uma opinião muito forte acerca da servidão. Então, um dos motivos, né, que ele foi fazer parte do círculo de Petrachevsky, enfim, motivo pelo qual ele foi preso, foi por causa dessas questões sociais que ele tanto se importava. Então, para ele, o mais grave de tudo era a questão da servidão. Então, ele era muito passional quanto a isso, mas este conto aqui ele publica depois que ele volta dos trabalhos forçados, do exílio na Sibéria, né, depois que ele serviu ao exército. Então, ele já estava pensando de uma forma diferente, não a respeito dos servos serem libertos, da libertação deles, mas acerca de como as pessoas lá na Rússia, na sociedade da Rússia, lidavam com isso. E o conto, gente, ele já começa falando disso. Então, na primeira página do conto, na página 11, olha só como começa. Esta história desagradável aconteceu justamente na mesma época em que teve início, com força incontrolável e um impulso tocante e ingênuo, o renascimento da nossa amada pátria e o almejo de todos os seus gloriosos filhos por novos destinos e esperanças. Isso aqui era o que o Dostoiévski de fato acreditava, mas ele vai trabalhar com essa ideia aqui no decorrer do livro. E logo no começo a gente já vê o quão importante a hierarquia é aqui dentro dessa história. A gente tem 3 personagens reunidos na casa de um deles. O anfitrião, ele é um conselheiro privado, da alta patente, então ele é assim, o mais importante no âmbito social e profissional. E os outros 2, os convidados, eles são também muito importantes, mas eles são conselheiros efetivos do Estado. Então, o anfitrião, ele é o Stepan Nikiforovich, e ele tem lá para os seus 65 anos, ele é mais velho,
e ele tá celebrando o seu aniversário e também comemorando o fato que ele acabou de mudar para casa nova dele. E ele tá recebendo os outros dois. Um deles é o nosso personagem principal, que é o Ivan Ilyich Pralinsky, ele tem lá para seus 40 anos, e o outro é o Semyon Ivanovich. E como eu falei, eles estão lá os três conversando. Mas, gente, a gente já percebe que o anfitrião, ele tá querendo convidar o Semyon, o Ivanovich, para poder morar com ele. Na verdade, não morar com ele, morar no andar de baixo da casa, né, que ele comprou, que é tipo um apartamento. Então a gente já percebe logo de cara que o nosso personagem principal, o Ivan Ilyich, ele é um pouco excluído, assim, da conversa, da celebração mesmo. A gente vê que eles têm meio que um preconceito com ele, talvez pense que ele é muito novinho, tipo um moleque. Enfim, eles têm esse preconceito com ele e ele se sente muito deixado de lado. Mas aí, gente, ele fica querendo puxar assunto com eles. Então ele começa a falar das reformas que estão por vir, mostrando o quão entusiasmado, o quão animado ele tá com tudo isso. Só que eles não dão muita bola para ele não. Eles o ignoram quase completamente. Eu só não vou falar completamente porque em dado momento eles respondem assim uma coisa ou outra meio debochada para ele. Mas aí ele fica assim, tão triste que acaba bebendo demais. Aqui na página 15 ele fala: naquela noite, depois de beber umas 4 taças, caiu na farra. Queria mudar a opinião de Stepan Nikiforovich sobre tudo. Fazia tempo que não o via e até então sempre o havia respeitado e até obedecido. Mas aí, gente, olha o que acontece. Então, Stepan Nikiforovich pegou a garrafa e encheu sua taça de uma vez, o que não se sabe por qual motivo ofendeu Ivan Ilyich. Então, assim, ele já tá bem bêbado, aí se ofendendo por tudo, né, gente? Aquela pessoa que se ofende por tudo me lembra até o Fomafomite, mas tudo bem. Vamos voltar. Aí ele encheu a sua taça de uma vez, o que irritou o nosso amigo Ivan Ilyich, ainda mais por Semyon Ivanitch, né, ou Ivanovich, a quem ele desprezava particularmente e cujo cinismo e cólera chegava a temer ter permanecido ali de lado, em silêncio, rindo mais do que devia. Então, ele ficou com raiva que o outro serviu a taça e com raiva do outro porque ele tava lá rindo. Assim, ele achou que tava rindo demais até. Ele até fala: eles parecem, me consideram um moleque. Consideram mesmo, provavelmente. E aí, gente, ele começa a fazer discursos. Então, assim, em vez dele deixar por isso, em vez dele só deixar quieto, né, quiçá ir embora, ou não, ou até ficar lá mesmo, mas só escutando, não sei, esperar até a hora de ir embora de fato, ele começa a falar sobre a humanidade. Mais precisamente sobre um amor à humanidade, mas é um discurso sem pé nem cabeça, que os dois não entendem, eles até debocham nesse momento, né? Falam, acho que eu não tenho compreensão, a capacidade de compreender o que você tá falando. E aí ele fica mais bravo ainda. Enfim, gente, como eu disse antes, o Dostoiévski ele não era contra as reformas, mas aqui neste conto ele quer trabalhar o contraste, talvez a contradição dessas pessoas da sociedade, da alta sociedade, que defendiam a reforma, né, com a forma que elas agiam, com os próprios atos dela, os próprios comportamentos dela. Ele queria trabalhar aqui este contraste, as contradições. E a gente vê isso logo, porque lá pras tantas, o anfitrião, né, se fala para todo mundo ir embora, basicamente, assim, se despede. Aí eles vão embora, os dois saem da casa, só que aí o Ivan Ilyich se dá conta que o funcionário dele, o cocheiro dele, não está lá, e nem a carruagem dele está lá. Aí ele começa a ficar muito bravo, bravo mesmo, assim, é o servo dele, né? Ele acabou de fazer um discurso sobre servidão, humanidade, nanã, e ele acaba com o servo pro outro, fala mal, xinga, enfim, fala assim, esse, né, tal aí, queria ir para um casamento, pediu para lavar a carruagem, eu disse que de jeito nenhum, que ele não podia nunca, e aí eu saio aqui, ele foi mesmo, porque eles perguntam pro outro cocheiro, o cocheiro disse que realmente ele saiu, e aí ele fica bravo, acaba, nossa, destrói, gente, o cocheiro dele, e enfim, fica muito bravo. E aí ele resolve ir embora a pé. Ele até fala em dado momento aqui assim, ele vai ver quando eu chegar em casa e ele souber que o senhor dele teve que ir embora a pé, ele vai ver, ele vai se sentir super mal. Então, assim, o contraste do discurso dele com as ações dele já me deixam
preparada para o que está por vir. E aí, no caminho, ele acaba escutando uma música. Ele escuta lá aquela música, ele pensa, nossa, será que tem um baile aqui? Aí ele vai falar com o guarda que tá lá perto e pergunta pra ele, o que tá acontecendo? Aí o guarda fala, não, é o casamento de um funcionário aqui do registro, o Pseudonimov. E o Ivan Ilitch se dá conta de que esse cara, o Pseudonimov, é funcionário dele, ou seja, ele é chefe, né? Ele é o chefe do departamento inteiro lá onde esse cara trabalha. E aí ele fica pensando, ele já tá bêbado, né, gente? Ele já bebeu acho que umas 5 taças, se não me engano. Depois daquelas 4 ele bebeu mais uma ou duas, ele tava muito bêbado. E aí ele começa a ter uns devaneios assim, dele entrando na festa, entrando de penetra na festa. Ele pensa assim, se fosse qualquer outra pessoa, qualquer outro chefe, estragaria a festa, mas comigo não, porque eles se acham o diferentão. Ele pensa assim que é o momento perfeito para provar para todos que ele é uma pessoa boa, que ele se importa com os pobres, que ele se importa com o social, né, com a humanidade, que ele tem aquele amor à humanidade. Ele pensou, esse é o momento perfeito. Aí olha aqui, na página 25, gente, o que ele faz, as coisas que ele pensa. Ele tá falando de heroísmo, ó. Considerando as relações atuais entre todos os membros da sociedade, o fato de eu entrar depois da meia-noite no casamento do meu subordinado, de um funcionário do registro que recebe 10 rublos por mês, ou seja, extremamente pobre, isso sim seria perturbação. Um turbilhão de ideias, os últimos dias de Pompeia, o caos. Isso ninguém compreenderá. Stepan Nikiforovich morreria e não compreenderia. De fato, ele mesmo disse, não vamos aguentar. Sim, mas isso são senhores, pessoas velhas, paralíticas, inertes, mas eu aguentarei. Tipo, eu aguentarei estar com pessoas abaixo de mim. Olha o que ele fala. Transformarei o último dia de Pompeia no mais doce dos dias para o meu subordinado. Transformarei uma atitude selvagem em uma atitude normal, patriarcal, moral e elevada. Então, o que ele quer mesmo é admiração. Ele quer que os outros o admirem por ele ser aquele cara rico da alta sociedade com, enfim, né, um super cargo que se importa com os menos favorecidos, se importa com os mais pobres. E aí ele começa a ter devaneios sobre como as pessoas vão tratá-lo. Gente, ele começa a pensar assim, vou entrar no casamento e todo mundo vai olhar pra mim. No começo vão ficar assustados, depois que eu explicar por que eu estou lá, né, o que aconteceu comigo, todos vão entender, vão querer ficar perto de mim, e aí todos nós vamos rir e sermos felizes e não sei o que, e eles vão ver que eu estou tirando do meu momento, do meu tempo precioso para ajudá-los, né? Com a minha presença, com a minha ilustre presença. Tem um devaneio aqui, gente, que eu fiquei com vergonha alheia, assim, só da... Eu nem tinha chegado na festa ainda, eu já tava morrendo de vergonha alheia dele. Olha aqui, na página 27. Olha o que ele fala. Farei ainda outro gracejo com a noiva, porque era um casamento, né, gente? Insinuarei que dali a exatos 9 meses voltarei na condição de padrinho. Ela, de certo, deve dar à luz nessa época. Afinal, eles se reproduzem como coelhos. Olha as coisas que ele pensa. Então, todos irão rir. A noiva vai enrubescer. Eu beijarei sua testa carinhosamente. Até abençoarei. E, no dia seguinte, minha façanha já será conhecida na repartição. No dia seguinte, voltarei a ser rigoroso. Voltarei a ser exigente e até implacável. Mas todos já saberão que tipo de pessoa eu sou. Conhecerão minha alma, minha essência. É rigoroso como chefe, mas como homem é um anjo. Terei então triunfado. Os terei capturado com uma pequena atitude que não passaria pela cabeça dos senhores. Eles serão meus. Eu serei o pai e eles os filhos. Eu tô rindo porque é ridículo. Gente, assim, uma vergonha alheia que só tá começando, tá? Essa vergonha alheia só está começando. Uma dica pra vocês, caso vocês tenham muita agonia, vocês vão ter, assim, desse tipo de coisa, vocês vão ter agonia durante o livro, o conto inteiro. Porque ele mal entrou, na verdade, nem entrou ainda na casa, porque ele decide entrar, né? E o guarda, assim, deixa, ele só vai lá e entra, porque ele já mostra pro guarda também que ele é importante, ele mostra, né, a medalha, não sei. E aí ele nem entrou na festa e já começa passando vergonha, gente, já começa fazendo besteira. Ele pisa numa galantina, eu acho que é o nome. É tipo uma gelatina, mas
salgada de peixe, carne, não sei. Mas eles deixaram lá fora, do lado de fora da porta, ou do lado de dentro, não sei, na porta lá, não entendi porquê, mas pra esfriar no chão. E aí o Ivan Elite pisa na Galantina, gente. Ele já começa fazendo uma lambança. Ele até fica assim, morrendo de vergonha, pensando, eita, dá tempo de eu ir embora ainda. Mas não, né? Como eu disse, ele está embriagado, então ele decide ir adiante com este plano que na cabeça dele é infalível. E aí, gente, ele de fato entra na festa. E o começo é exatamente como ele imaginou. Todo mundo para o que tá fazendo para olhar para este chefe, né, que acabou de entrar, essa figura importante que acabou de entrar. Mas aí só vai ladeira abaixo, porque ele já tá muito bêbado. Ele passa cada vergonha. Quando o funcionário o vê, ele fica branco, assim, ele fica chocado que o chefe dele tá lá. E aí, o que que acontece? Esse rapaz, coitado, ele tem que parar tudo que ele tá fazendo pra dar atenção para o chefe. E aí o chefe já tá assim, loucaço, e aí ele bebe mais, eles trazem um champanhe só pra ele, e aí ele bebe o champanhe e ainda fala que o champanhe é uma porcaria. Não sei se ele fala, mas ele na cabeça dele ele pensa que o champanhe que eles trouxeram é quente, né? Tá quente e é uma porcaria. E ele faz até inimizades com um dos convidados, gente. Assim, o cara vira inimigo dele, né? O cara detesta e até chega um momento que briga aqui com ele. E a experiência para o noivo é simplesmente horrível. Como eu falei, ele tem que parar tudo que ele tá fazendo. Então ele não pode nem se divertir no próprio casamento dele, porque ele tem que se manter, né, sério e ficar com esse chefe dele que acabou de chegar, dar um lugar para ele sentar, dar champanhe para ele, ficar assim o tempo inteiro sentado com ele e tendo o casamento, a festa de casamento completamente destruída pelo cara. Aí, como se não fosse suficiente, já o nível de embriaguez, ele decide beber vodka. Aí, depois dessa vodka, gente, ele fica volúvel. Ele começa a ficar, assim, bravo, aí depois muito triste, aí depois muito bravo de novo, aí depois começa a chorar, aí ele fica cuspindo. Gente, desculpa, porque eu tô lembrando e você não sabe se você ri ou se você chora aqui com este conto. E a vergonha alheia, gente, ela só cresce aqui. Num dos momentos que ele tá assim lá pra baixo, muito triste, super melancólico, ele começa a perguntar em voz alta pra todo mundo: eu estou ou não estou me humilhando? Eu sou humilhado, né? Eu tô me humilhando aqui pra vocês. Então, assim, gente, é horrível. Imagina um chefe, um cara da alta sociedade entrar num casamento de pessoas mas eles eram pobres mesmo, gente. Assim, a casa em que eles estavam, que estava tendo a festa de casamento, era uma casa muito, assim, pequena, muito simples, e as pessoas lá só queriam se divertir, sabe? E aí agora tudo foi estragado por causa desse cara doido, sem noção, que chegou lá. Mas você também fica com pena dele ao mesmo tempo que você acha que ele é muito doido, nessa hora que ele fica, eu estou me humilhando, você fica com uma dó dele. E lembra que eu falei que tem um inimigo, que era inclusive um dos únicos convidados do noivo, era esse cara. E o cara, gente, ele detesta o Ivan Elite. Não foi com a cara dele, óbvio, né, gente? O cara chegou estragando o casamento do outro, a festa de casamento do outro. Aí aqui na página 59, ele fala em voz alta pra todo mundo. Quer dizer, ele fala para o Ivan Elite, mas todo mundo escuta, né? O cara já tá. Não, bem depois, quando ele já cuspiu, já ficou falando desse negócio de ser humilhado, aí o cara não aguenta e fala o seguinte: sim, o senhor apareceu para se gabar de sua humanidade. Atrapalhou a alegria de todos. Bebeu champanhe sem se dar conta de como ele custa caro para um funcionário que recebe 10 rublos por mês de ordenado. Ó, só um parêntese. Ele fazendo aquele discurso, né, sobre as reformas, nananã, bebe o champanhe, acha que o champanhe é nojento, quente, ruim, e olha o que o cara aqui fala pra ele, né, bem, dá uma cutucada. Então ele fala isso, né, sem se dar conta de como ele custa caro, e suspeito que o senhor é um daqueles chefes que cobiçam as jovens esposas de seus subordinados. Além do mais, estou certo de que o senhor apoia o arrendamento. Sim, 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 sim. Aí o Ivan Elite começa a gritar, né, pro funcionário dele assim: tira esse cara daqui. E aí o cara é expulso.
O pseudônimo fica assim, ai, Vossa Excelência, claro, vou expulsá-lo, expulsa o cara, gente, que só falou as verdades, né, assim, pra ele. Ele fica super doído com essas verdades, mas lá pras tantas, nem pras tantas, lá pra assim, sei lá, 30 segundos depois que acontece isso, o Ivan Ilitch desmaia, gente. Ele tá tão bêbado que ele acaba desmaiando. Aí ele desmaia, gente, aí eles levam esse cara pra deitar na cama. A casa é tão pobre que só tem 2 quartos e 2 camas. Um é pro pai da noiva, porque a casa, na verdade, é do pai da noiva que vai passar para a noiva e para o futuro marido, que é o funcionário. Então, essa casa vai ficar para eles, mas ainda não é deles. Então, assim, o funcionário tem que dar o próprio quarto dele da noite de núpcias para o chefe. E o chefe, né, obviamente tem vários problemas de, vamos dizer, higiene, né, de uma pessoa que uma pessoa muito bêbada tem. Ele, né, desmaiado, aí o povo tem que pegar, cuidar dele, a mãe do funcionário acaba cuidando dele, levando ele pro quarto. E o bichinho e a noiva, gente, ficam sem lugar nem pra dormir. E o que é muito triste é que o Ivan Ilitch, ele realmente destrói com o dia do funcionário dele. E esse menino, gente, o Pseudonimov, é um nome difícil. Ele já tem uma vida muito difícil. Ele tinha uma vida muito difícil. O pai morreu, ele ficou sozinho com a mãe. Ele era muito pobre, assim, extremamente pobre mesmo. De não ter o que comer, de não ter o que beber, de não ter o que vestir. E tá, que esse casamento ele não é. Não vou falar que seria o momento mais feliz da vida do rapaz. Não, não é. Mas ele era muito pobre, ele não tinha nada. Então seria uma ascensão para uma dignidade, né? Ele teria lá uma casa, ele teria um dote, então ele teria uma certa dignidade. E esse momento, que seria o único momento agradável assim da vida dele, ou então o primeiro momento agradável mesmo da vida dele, se torna o mais desagradável de todos por puro capricho. E capricho do chefe dele que tem essas ideias na cabeça, que quer ser visto como o mais humanitário de todos. Enfim, gente, é muito triste. Ao mesmo tempo que você tem um lado muito cômico, que nem eu falei, você vai rir, mas você vai rir com aquele sentimento de vergonha alheia. Então você ri, tipo, não quero mais isso, não, gente, que vergonha, né? Você fica triste pelo rapaz, triste pelas pessoas, triste até pelo cara que tá se, né? Tá se expondo ao ridículo dessa forma. Mas é muito bem escrito, claro, é Dostoiévski, é muito bem escrito, é sensacional. A crítica que o Dostoiévski traz aqui, né? Gente, ele tava de saco cheio desse papo, porque olha só, ele tinha essa visão realmente da servidão e ele continuou tendo. Mas depois que passaram os anos, né, e ele percebeu algumas verdades, ele foi coletando algumas verdades, experiências de vida dele, ele foi vendo que muita coisa era só falácia. Então, ele quis mostrar essa meio que hipocrisia, esse contraste, né? E também mostrar que não é tão fácil assim como as pessoas achavam que seria, não é uma coisa que se muda da noite pro dia dessa forma e que muita gente falava muita coisa, mas não conseguia nem. Bom, que nem esse daqui, né? Ele falava tudo aquilo, mas chegou lá e não conseguia nem tratar as pessoas de uma forma digna, né? Mas é isso, gente. Eu não vou dar muitos detalhes do final, mas eu contei quase que tudo. Só que tem umas coisas bem interessantes que vocês devem ler aqui, principalmente nas cenas finais. E o pós-fácil também, gente, do Alexei Remizov. É muito bom, é muito, muito bom. Ele aqui nesse pós-fácil, ele comenta principalmente, ele se queixa, na verdade, principalmente do fato da crítica não ter nem falado nada sobre uma história desagradável. Porque, né, falaram sobre as outras coisas que o Dostoiévski publicou, mas sobre uma história desagradável não falaram nada. E ele reclama bastante aqui no pós-fácil disso, né? Que ele só encontrou um trechinho pequeno de, enfim, uma crítica aí que fizeram. Ele também comenta aqui sobre a questão dos nomes, como cada nome significa uma coisa. Então a gente tem aqui o nome do Ivan Ilitch Pralins, que significa, parece que açucarado. Aí o nome do Pseudonimov é como se fosse um pseudônimo. Aí a gente tem. Tive que olhar aqui o nome do outro que eu tinha esquecido.
Mlekopitaev, que é o pai, né, da noiva, que significa mamífero. Então, ele fala muito a respeito aqui dos nomes, o significado dos nomes, e ele também comenta, gente, sobre Mil e Uma Noites, né? Sobre como as Mil e Uma Noites, como é muito mencionada aqui na história. Aqui na página 83 ele fala assim: o esquema do conto Uma História Desagradável remonta às Mil e Uma Noites, uma das aventuras de Harun al-Rashid nas noites que perscrutam o destino. As Mil e Uma Noites são mencionadas no conto e Pralinsky se compara ao personagem principal. E ele faz isso mesmo aqui no conto. Mas é isso, ele faz essa comparação com as Mil e Uma Noites, ele também compara muito com Gogol aqui. E aí, em dado momento, ele também fala o quanto que esse tema, né, que ele está trabalhando aqui, vai ser usado também bastante nos próximos escritos dele. Então, a gente vai ver em Crime e Castigo, no Idiota, em Os Irmãos Karamazov, a gente vai ver muita coisa aqui desse tema. Essa questão da personagem. Então, a bondade humana, a maldade humana, eu falei disso muito no vídeo passado. O Dostoiévski, ele trabalhava muito com isso. Assim, o que a pessoa, como ela queria que as pessoas a vissem, enfim, até a questão mesmo de quais são as ações, quais são os comportamentos de uma pessoa boa, de uma pessoa má, os pensamentos. Ele trabalha muito com isso aqui, já começa a desenvolver muito aqui nesse livro, também no livro que a gente conversou da vez passada, ele trabalha muito isso aqui. E aí, para finalizar, na página 89, achei muito legal isso aqui, ó, o que o autor do Pós-Fácil escreve. Dostoiévski veio ao mundo não para admirar a terra, o espaço e a beleza do mundo de Deus. Dostoiévski veio para julgar a criatura de Deus, o homem, criado à sua imagem e semelhança. E eu sinto que é isso mesmo. Tudo que eu já li dele, né, não foi muita coisa. Vocês sabem que eu ainda tô nesse projeto. A única coisa que eu li dele da maturidade foi Os Irmãos Karamazov, mas tudo que eu li dele até agora, ele foca muito no personagem, no desenvolvimento do personagem e, enfim, nessa questão da índole humana. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei de gravar porque foi um conto muito interessante e eu espero que eu não tenha deixado vocês com muita vergonha alheia. Vale a pena, tá? É legal. Vale a pena muito mesmo, até porque o que ele se propõe aqui a trabalhar é de uma importância muito grande, não só antigamente, né, nessa época das grandes reformas na Rússia, como também hoje em dia. A gente se depara muito com isso aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.